Olá a todos, bem-vindos ao curso de Administração Financeira. Esse curso será ofertado em 9 módulos, no quais cada módulo nós vamos aprofundando mais nos temas inseridos dentro da administração financeira, até compreender de uma forma um pouco mais ampla de como que uma empresa gera valor e quando que ela perde valor, bem como a sua relação com o gestor financeiro e as estruturas administrativas e societárias de uma empresa. Utilizaremos nesses módulos exemplos das empresas de capital aberto, para facilitar nós pegarmos demonstrações financeiras e estarmos analisando os investimentos, as demonstrações e os resultados delas. O curso. O curso vai ser estruturado da seguinte forma: a cada 2 semanas eu vou disponibilizar o material do módulo. Ou seja, dia 4 eu disponibilizo o material do primeiro módulo, que é Introdução a Finanças Corporativas. Aqui nós vamos falar do gestor financeiro, nós vamos também falar um pouco sobre balanço patrimonial, o que que ele vai ser, então uma introdução e a ideia do fluxo de caixa. Daí nós vamos falar um pouco do segmento de gestão, conflitos de interesse, abertura de capital em bolsa, para a pessoa ter uma ideia de como que isso daí surge. E também para futuramente, se alguém for trabalhar numa empresa, ele saber das possibilidades de abertura de capital em bolsa. Na segunda aula, no segundo módulo, nós vamos soltar ele dia 18. Nesse dia 18 vai ser o tempo limite para você ter terminado todas as atividades. E ele vai ser sobre demonstrações contábeis e fluxo de caixa. Nós vamos aprofundar um pouco nessas demonstrações de fluxo de caixa, porque isso daí vai ser a base do nosso estudo. Então, para quem não viu ainda, nós vamos estar falando das principais ferramentas, e para quem viu, nós vamos estar fazendo algumas consideraçõezinhas extras. Em seguida, nós vamos trabalhar com as análises das demonstrações e modelos contábeis. Nesse sentido, nós vamos começar a introduzir um contexto mais particular, para a gente entender quais são as relações dentro da demonstração contábil, quais vão ser as relações entre balanço patrimonial, resultados de exercício, fluxos de caixa, para a gente entender como que essa administração necessita ser feita. Aí nós vamos ver alguns modelos contábeis de fluxo de caixa para ficar mais tranquilo. No quarto capítulo, que nós vamos estar seguindo, nós vamos falar sobre avaliação dos fluxos de caixa descontados. Essa avaliação dos fluxos de caixa descontado vai ser dada porque uma das formas da empresa ser avaliada é a partir dos fluxos de caixa futuros dela. Ou seja, se você sabe os fluxos de caixa futuro de uma empresa, você tem ideia de quanto que ela custa no presente. Logo, a partir disso, você pode trazer todos os resultados a valor presente e nós vamos começar a entender quais requisitos são necessários para a empresa gerar valor ou perder valor. Ou seja, no valor total da empresa, ela foi gerado ou perdido o valor. Nesse sentido, nós precisamos posteriormente entender melhor o valor presente líquido e nós vamos observar outras regras para introduzir quando que um projeto dentro de uma empresa ele vai estar gerando valor ou perdendo valor. Isso daí também vai ser visto nas disciplinas de projeto e investimento. Ou seja, nós vamos estar tangenciando essas disciplinas aí num breve momento aí. Depois nós vamos ver as decisões de investimento e análise de risco de opções reais e orçamento de capital. Esses 3 capítulos aqui nós vamos já começar a avaliar a empresa e suas opções de investimento. Daí nós vamos dar uma tangenciada em algumas outras disciplinas. Depois nós vamos trabalhar com as taxas de juros e avaliação de título de dívida, porque quando você tem uma empresa e ela vai gerar valor, você tem que partir do pressuposto que ela tem que gerar mais valor do que as dívidas, mais valor do que o custo total da empresa, então isso aí é parte integrante dela. E depois nós vamos passar para a avaliação de ações. Avaliações de ações, por quê? Porque dentro de uma empresa de capital aberto, nós vamos ver no primeiro tópico de hoje, que ela só gera valor quando as ações dela crescem em seu valor, ou seja, seu valor de mercado da empresa está aumentando. O curso vão ser dados da seguinte forma: primeiro dia 4, vai ser feita a liberação do primeiro módulo. Você vai ter 7 dias para começar a ver esse módulo, estudar e começar a fazer os exercícios. Na próxima segunda, vai ter o plantão de dúvidas, que vai ser uma aula. Eu vou estar presencialmente tirando dúvidas de vocês. Não vai ser uma explanação do conteúdo em si, porque o conteúdo já está sendo gravado. Daí você terá 7 dias para
finalizar essas aulas, participações dos fóruns, coisas que vão ter atividades em fóruns, e terá até a liberação do próximo material para finalizar. Então você vai começar dia 4, que eu vou liberar, dia 11 aula presencial, dia 18 data limite para você terminar todas as atividades e começar o próximo módulo. Daí são fechados e não aceita mais a inserção de resultados ali. Depois, no dia 18, eu libero esses novos módulos, dia 25, plantão de dúvida, e assim vai seguindo até setembro. A avaliação. Cada aula será relacionada a um dos tópicos apresentados anteriormente, que é uma aula de dúvida, sendo atribuída uma nota das atividades respondidas ao final de cada tópico. Ou seja, daí você vai passando os tópicos e cada tópico vão ter quiz, vários tipos de perguntas aí relacionadas ao tópico anterior. Você tem que terminar até a última aula. As estruturas do tópicos vão ser aulas, trabalhos e questionários, atendimento para tirar dúvidas. Todos eles vão ser dessa forma, sendo que as atividades relacionadas ao fóruns serão fundamentais nas atividades das semanas e serão avaliadas conforme a estrutura a seguir. Ou seja, esse daqui é relacionado ao primeiro tópico que você está vendo agora. Nele aqui vai valer 10 pontos. Nesses 10 pontos de atividades, vai cada um deles somando, até chegar no final e você ter 90 pontos. Você acertou tudo. Cada um desses tópicos terão fóruns relacionados a eles, e esses fóruns totalizarão no final 10 pontos. Vão ter fóruns que valem 1 ponto e fóruns que valem mais, porque aqui só estão 9 tópicos. No final totaliza 10 pontos e a nota final será composta, portanto, pelo somatório de todas as notas. Bem, primeiramente, os objetivos que nós temos, nesse primeiro tópico vai ser compreender os objetivos ou aspectos gerais que influenciam a administração financeira, que vai ser a base das finanças corporativas. Para isso, nós vamos entender os conceitos gerais, que são os conceitos de finanças corporativas, tem como seus objetivos e tudo mais, e o objetivo da administração financeira, que a administração financeira vai ser a base das finanças corporativas. Em seguida, nós temos os conceitos sobre as empresas de capital aberto, que vão ser as empresas as quais nós vamos estar analisando e estudando. As empresas de capital aberto, o conceito geral delas, como que ela entra no mercado, por que ela vai estar abrindo capital, aonde que ela está dentro do ciclo empresarial, aonde que ela se encontra, e a definição e o conceito de agência e controle das empresas de capital aberto. Sendo que esses conceitos trabalhados aqui, eles são basicamente trabalhados em cima de empresas de capital aberto. Porém, todas elas funcionam de um aspecto geral, quando em forma de endividamento, em forma de tomada de empréstimo, análise de projeto, ou seja, nós estamos trabalhando com empresas de capital aberto, não modifique em nada a atuação. Se você pegar uma pastelaria e fizer essa análise, a análise vai ser válida da mesma forma, porque ela é uma empresa aonde o objetivo dela vai estar bem semelhante à geração de valor que nós vamos trabalhar aqui. No nosso objetivo geral, a empresa é uma forma de organização de atividades econômicas de muitas pessoas, trabalhadores, donos que investem dinheiro, fornecedores. Então, a empresa vai ser uma forma de organizar essa atividade econômica. O problema básico da empresa é como captar fundos. A organização do negócio na forma de empresa de capital aberto é um modo padrão para resolver problemas encontrados no levantamento de grandes quantias de dinheiro, buscando financiamento diretamente junto ao público investidor. Então, esse daí é um estado onde que essas empresas de capital aberto estão. Mas entre as empresas que existem e as possibilidades do nosso mercado, nós temos basicamente 3 grandes grupos. As formas básicas que essas empresas vão se aglomerar vão ser as formas individuais, ou seja, dentro dela você tem que a pessoa é um único proprietário e ele vai ser caracterizado dessas 3 formas, que é microempreendedor, que vai ser um MEI. Esse MEI tem uma receita limitada até R$ 60.000. Nós temos o empresário individual, no qual o empresário ele pode ter uma receita maior de R$ 60.000 e os empregados dele têm uma limitação um pouco maior do que o MEI. O MEI você pode ter somente um empregado. Os tipos de tributações
o microempreendedor individual ele tem algumas vantagens. E depois desses daí, você também pode ter a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa empresa, ela tem uma característica diferente das outras, porque o capital social da empresa e o capital do dono da empresa, do seu proprietário, ela não se confunde. Porém, ela tem outras limitações, porque nem tudo são flores, né? Para você ter uma EIRELI, você não pode ter outras, você pode participar só de uma. E se você participa dessa EIRELI, onde seu capital próprio, seu patrimônio próprio, não se confunde com o patrimônio e capital social da empresa, você tem que ter um aporte inicial de 100 salários mínimos na empresa. Você tem que passar 100 salários mínimos para o nome da empresa e você tem algumas limitações. Nisso daí você tem outras vantagens, né? Porque se a empresa falir, você não precisa dispor do seu capital, patrimônio próprio, para pagar as dívidas da empresa. É uma vantagem. E também tem a desvantagem dos 100 salários mínimos. O segundo tipo de empresa vão ser as sociedades. As sociedades, elas têm a principal característica que ela precisa de duas ou mais pessoas. Ela também é classificada como sem limitação de responsabilidades e com responsabilidades limitadas. Sem limitação de responsabilidade, ela entra como esses anteriores aqui. O capital próprio dos donos da empresa, ele confunde com o capital social da empresa. Então, a empresa, se ela ir à falência, eles necessitam de pegar o capital dele para pagar as dívidas ali. Agora, com responsabilidade limitada, ela tem umas características aí que limitam para não virar bagunça, né? Nós temos que, na mesma forma da Eireli, tem a responsabilidade limitada e a relação entre os sócios é a seguinte: os sócios que têm responsabilidade limitada não pode ser toda a empresa. Tem que existir no mínimo uma pessoa e o patrimônio dela vai permear o patrimônio da empresa. Ou seja, que é sem limitação de responsabilidade. E os sócios com responsabilidade limitada não pode participar da gestão. Normalmente eles pedem isso, já que eles têm responsabilidade limitada, né? E por último, nós temos as empresas de capital aberto. Elas, os donos da empresa vão ser donos das ações. Normalmente as sociedades, elas vão se tornar as empresas de capital aberto. Assim, empresa individual não vira empresa de capital aberto. Isso daqui seria muito difícil de acontecer. Normalmente o que acontece são as sociedades. Uma das coisas é por quê? Porque ela teve algum grupo de investimento que investiu e agora quer sair para fazer os lucros do fundo de investimento, investidor anjo que entrou em uma startup, daí eles fazem uma sociedade, né? Pode ser de responsabilidade limitada ou sem limitação de responsabilidade. E depois que ele já viu que ele pode vender com um lucro muito grande para entrar em outros negócios, ele vende, ele abre, pede para a empresa abrir capital na bolsa para ele sair, né? Ele vender suas ações. Essa empresa aqui, de capital aberto, ela tem atributos de pessoas físicas, ela vai ter alguns tipos de benefícios que ela pode trocar propriedades dela, ela tem um conforto maior para trabalhar do que as sociedades limitadas. E ela tem que seguir à risca o estatuto dela. Ela tem tanto de forma de pagamento das direções, quanto remuneração dos donos, né, ou seja, os acionistas da empresa. Ela tem que seguir à risca o estatuto dela. Nesse slide, nós vamos falar agora da relação entre a vida da empresa, né, do estágio iniciais até o estágio de maturidade, e como que vão entrar os investimentos e onde está relacionada a emissão de ações da empresa. Porque a gente precisa entender isso para ver a possibilidade, né, de entrar nessa na abertura de um processo de IPO, né, de oferta pública de ações, e quando uma empresa tem essa chance, quando não tem, e quais os processos que ela tem que passar. Primeiramente, nós vamos começar com uma empresa em estágio inicial, onde ela a gente observar nas necessidades de geração de caixa, ela precisa de muito caixa, né, muito capital para investir nela, e ela tem uma baixa geração de capital. Inicialmente, startup é uma empresa que está começando, né? Esse é um nome
americano para isso, né? Então vamos começar com uma empresa pequena ou uma ideia. Quando você tem uma ideia, muitas das vezes você procura investidores anjos, né? Que vai ser o angel money. E depois, a partir disso, você já começa a buscar fundos de investimento. Os principais fundos de investimento para quando você está iniciando uma startup vai ser o Seed Capital e o Venture Capital. Só que tem uma diferença entre eles. O Seed Capital, ele é para partes logo após a entrada de um investidor anjo. Assim, normalmente é naquele estágio bem preliminar mesmo. Não necessita ter um investidor anjo, mas assim, seria bem após. Seria uma entrada de 500 mil a 2 milhões numa empresa. O Venture Capital já é um fundo de investimento que ele vai entrar na parte que ela já começa a ter uma, uma receita um pouco mais elevada, porém ainda é insuficiente. Mas insuficiente por quê? Não porque ela está no estágio inicial, e sim porque ela começa a crescer muito rápido. Ou seja, Venture Capital vai ser um fundo de investimento que vai fornecer dinheiro, normalmente 2 milhões a 10 milhões no Brasil de reais, para empresas que elas estão crescendo a receita muito rápido. Nós vamos ver nos nossos estudos que toda empresa ela tem um índice de crescimento saudável e um índice de crescimento interno. Esse índice de crescimento interno seria ela crescer com o próprio dinheiro. Só que tem algumas empresas que elas começam a crescer muito rápido. Daí ela passa esse crescimento interno e daí ela começa a ter que buscar recurso, normalmente de bancos, né, de outras fontes. Quando ela passa o crescimento sustentável dela, que seria pegando recursos de banco, ou se ela ficar muito tempo além do crescimento interno da receita dela, sempre tendo que pegar mais recursos com o banco, ela vai começar a ter uma necessidade de pegar outros tipos de recursos. Daí entra a ideia dos Venture Capital e o Private Equity. O Private Equity já vai começar bem na frente, quando a empresa já tem um estágio bem mais maturo, mas ainda não chegou na maturidade total dela. Quando você pega o Venture Capital e Private Equity, você já tem empresas que muito possivelmente elas vão abrir ações. Porque esse investimento que elas fizeram aqui, elas vão estar numa sociedade limitada e que na hora que ela chegar ali num tempo de maturidade, ela vai querer vender a participação dela. Ou para os próprios donos da empresa, por um valor bem maior do que ela comprou, ou, se eles não quiserem, achar que está um valor muito grande, eles vão pedir a abertura de ações em bolsa. Daí então entra a parte das ações em bolsa, né? Daí então, empresas de capital aberto. Daí é quando ela já está numa maturidade bem mais elevada, ela tem um risco de queda muito menor, eles abrem esse capital para as empresas saírem, né? Esses fundos de investimento, ou para pegar mais receita para começar a investir mais. Daí eles precisam de mais investidores. Daí tem os outros estágios, né? Normalmente nesse estágio de empresas que estão abertas já em bolsas, tem os hedge funds. Eles vão praticamente é um fundo de investimento em ação. Eles vão pegar ali e coordenar as ações e dar rentabilidade para a pessoa. Normalmente esses hedge funds eles podem comprar do private equity diretamente. Então, é só uma transferência de recursos aqui. E os demais também são transferências de recursos ou para mais investimento nas empresas. Não necessariamente ela vai mexer com outros IPOs e outras ofertas públicas de ações. Ou seja, quando ela já abre capital aqui, ela já está com caixa, geração de caixa muito alto, e a necessidade de capital já começa a declinar. Ela não começa a ter mais aquela necessidade de caixa para investir em novos tipos de estruturas, novos projetos. A estrutura da abertura de capital, né? Como que isso daí funciona? Primeiro, a lei das SAs, né, das sociedades por ações, ela que vai regir isso daí. Você tem uma empresa que muito possivelmente ou ela está crescendo muito rápido ou ela necessita de sair investidores, fundos de investimento. Então, ela vai contratar auditores independentes para auditar, revisar as demonstrações financeiras dela, porque uma sociedade limitada, muitas vezes, ela não tem essas demonstrações financeiras tão bem fiscalizadas. Ela tem o escritório de contabilidade, que faz as demonstrações para a Receita, mas em si ela não tem isso daí tão bem avaliado para atribuir um valor para a empresa. Porque a empresa, quando você está fazendo parte de uma sociedade limitada, você não fica orçando quanto que a empresa está valendo.
Isso daí custa muito dinheiro. Você tem que avaliar fluxo de caixa, tem que, estimar os fluxos de caixas futuro da empresa. Então, custa muito dinheiro. Então, você precisa desses auditores independentes para ver se todas as demonstrações estão conferindo com a realidade. Em segundo, você vai mandar para a CVM um pedido de abertura de capital, porque a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, é a que regula e permite ou não permite a abertura de venda de ações. Então, ela que vai dar a permissão do IPO. Em seguida, a empresa vai precisar de bancos de investimento e escritório de advocacia, pois os bancos de investimento e o escritório de advocacia que fazem a transformação da sociedade limitada em uma sociedade por ações. Eles que vão mexer com todas as estruturas para abertura de novas parcelas da empresa e a parte burocrática disso. Isso daí, no contexto geral, vai ser essas necessidades básicas da empresa. E as vantagens disso é que ele tem abertura para novos fundos, investir neles. Você pode pegar e abrir dívidas diretamente com investidores, ao invés de pegar dívidas somente com o banco, através de debêntures. Você pode emitir mais ações, tendo investimento com sócios, além de usar próprias ações como moeda para adquirir outras empresas, porque sua ação vai valorizar e isso aí vale dinheiro no mercado. Então você pode fazer barganhas aí para comprar novas empresas. As razões para a abertura de capital foram essas praticamente que eu disse, né? É você ter acesso ao mercado de capital, logo você consegue mais recursos e muitas das vezes você vai trocar a necessidade de ter que pagar de volta esse dinheiro por um acionista, reduz o risco da empresa. A utilização de ações como moeda para comprar novas empresas, para estimular os funcionários, dando algum um tipo de bonificação em cima das ações, criar referência de avaliação no negócio, porque quando você está abrindo capital, você tem todos os seus demonstrativos abertos. E nisso daí você tem uma exposição ao mercado que vai avaliar o seu negócio. Buscar profissionalização da gestão, porque quando você abre capital, você necessita de ter uma estrutura muito mais bem organizada, que façam outros tipos de controle que antigamente não tinha. Você também tem que ser avaliada por escritórios de avaliação de crédito, de organização financeira. Então você passa a ser muito mais avaliado do que anteriormente. Oferece liquidez para os investidores ou empreendedores saírem do negócio ou entrarem, se achar que um negócio tem uma rentabilidade. E também melhorar a imagem institucional, porque quando você abre seus demonstrativos, abre sua gerência, se você tem uma gerência boa, você tem a possibilidade das pessoas eliminarem as barreiras de entrada em novos investimentos, em novos ramos. As vantagens e desvantagens de outras fontes de captação, né? A empresa pode estar pegando com notas promissórias, debentures, empréstimos BNDES e Eurobonds. Eurobonds são tipos de empréstimos estrangeiros. Todos aqui, primeiro, você tem que voltar o dinheiro, você tem que pagar. Então, se por acaso você investiu e não teve o retorno, você vai entrar numa crise muito maior, porque o montante que você pegou emprestado, você tem que pagar. Daí a vantagem do IPO é que você vai adquirir sócios. Então, se você acaba não tendo o lucro desejado com aqueles investimentos, os sócios só deixam de ser remunerados. Daí, isso daqui são as vantagens e desvantagens de cada um deles. A empresa, ela abriu e ela também pode fechar. O fechamento de capital está sendo dado nessa lei de 2001. Ela vai reforçar as leis de sociedade anônima. Primeiramente, para fechar capital, a empresa necessita fazer uma oferta pública para adquirir todas as ações de circulação no mercado, por um preço justo. Mas o que é o preço justo, né? Aí entra o que diz que uma empresa está criando valor ou perdendo valor. A empresa vai escolher um tipo desses critérios para dar o valor dela. Ela pode atribuir o valor dela pelo patrimônio líquido contábil, isso é aceitado pelas leis, o patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, ou seja, simplesmente vai lá, pega todas as ações e oferece o preço que elas estão valendo. Fluxo de caixa descontado, para saber as projeções da empresa. Hoje, muitas das vezes, quando você vai fazer M&A ou fusões e aquisições das empresas, eles utilizam esse fluxo de caixa descontado.
E daí eles trazem todos os fluxos de caixa futuro para valor presente, e daí você sabe quanto que essa empresa está valendo. Daí desconta, né, os valores de dívida e tudo mais, e você vai saber o valor que essa empresa tem no presente. Pode também usar comparação por múltiplos. A gente vai ver como construir esses múltiplos, né, para saber a estruturação da dívida e fluxo de caixa. E também pode ser por cotação das ações no mercado valor imobiliário. E daí vai ser muito parecido com o patrimônio líquido avaliado a preço de mercado. Isso daí, se algum controlador da empresa adquirir uma grande parte da empresa, de forma a não possuir liquidez de negociação às ações do mercado, ele necessariamente vai ter que fazer uma oferta de compra, seguindo algum desses critérios anteriores. Ou seja, a empresa pode fechar capital não necessariamente porque ela está só querendo fechar capital. Pode ser que ela não tenha liquidez por causa de um controlador ter comprado muitas ações dela. Daí, necessariamente, ela vai ter que fechar capital.